Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está muito bom, como todos os dias, aliás. E agora a gente fala de algo muito importante, que serve praticamente para a vida toda. Enquanto existir vida, vai ter que existir plasticidade no cérebro, a ginástica do cérebro. A gente precisa entender melhor isso para viver melhor também. E a gente fala sobre essa questão com a doutora Simone Lima, médica, geriatra, professora também da Faculdade de Ciências Médicas, aqui em Belo Horizonte. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada. Maravilha. Neuroplasticidade, né? A plasticidade dos neurônios, essa maleabilidade. Né? Palavrinha difícil, neuroplasticidade. Maleabilidade, mas me lembra muito também esse movimento da água, de poder se moldar. Se molda. É mais ou menos isso mesmo que o nosso cérebro é capaz. Resiliência, né? Porque a água, quando vê uma pedra, ela não está preocupada em empurrar a pedra, ela vai contornar. Ela vai entender ali os limites dela, conforme for ela espera, né? Sim, e é um pouco disso que o nosso cérebro também dá conta de fazer, sabe? Claro que quando nós somos crianças, essa capacidade de neuroplasticidade, de adaptação, é muito maior. À medida que a gente vai envelhecendo, é menor, mas ela continua existindo. Cabe a nós manter essa função, vamos colocar assim, ajudar o nosso cérebro a se manter ativo para que essa capacidade de neuroplasticidade se mantenha. Quando a gente fala das crianças, eu já vi muita gente bacana dizendo da importância de ter o estímulo das cores, então no carrinho do bebê, na caminha do bebê, cores vivas, estímulos, questões até de toque, de tato, tipos diferentes de textura, né? Os brinquedos, tem umas bonecas que tem parte do braço, parte da roupa, com texturas diferentes. Isso tudo são estímulos diferentes que o cérebro vai receber e vai aprender, né? E com esses estímulos. O que acontece é que a gente estimula muito uma criança, né? No berço, quando criança, na escola. E quando a gente vai envelhecendo, a gente para de estimular e passa apenas a refletir coisas, né? E isso é que é o nosso pecado, precisamos melhorar essa condição, continuar recebendo estímulo. O que seria estímulo, por exemplo? Uma língua nova, uma matéria nova, um conhecimento novo que você queira adquirir, um assunto novo para você conversar. Isso são estímulos que o nosso cérebro de adulto, de idoso, pode estar recebendo e a gente vai aprendendo, né? Melhorando essa plasticidade, mantendo essa plasticidade ativa. Essa plasticidade, qual é o ápice dela? Estamos entendendo que ela começa quando criança, ela vai evoluindo, e qual é o grande momento dela? Acredito que na fase da adolescência, criança-adolescência, é o momento que ela está em maior atividade, até porque o nosso cérebro ele não nasce pronto. Ele continua o desenvolvimento, inclusive em tamanho, né? A cabeça da criança é menorzinha, vai crescendo. Então, esse momento é o momento que ele mais está em crescimento. Mas depois que ele estabiliza o tamanho, ele ainda mantém essa plasticidade. E o que é importante entender, ele não é capaz de modificar tudo. Eu até escutei outro dia um colega falando que o cérebro não é esse slime, né, que a gente mexe de todo quanto é jeito. Porque senão, se ele tivesse essa capacidade tão grande, ele não conseguiria manter as funções que são importantes, né? Porque tudo modificaria de local a todo momento. Então não, ele precisa manter uma estrutura, manter uma funcionalidade, mas ter essa capacidade de plasticidade. Então é a habilidade que ele tem de manter as funções importantes, mas ter esse vai e vem mínimo que aconteça. E o cérebro também é responsável por lembrar de coisas importantes e esquecer coisas que realmente não são importantes ou não são necessárias para ficar armazenadas, porque a gente também tem um HD que tem limite, né? A quantidade de informação que a gente recebe ao longo do dia, imagina, sinal fechou, abriu, ficou pronto o almoço, não ficou, todas as leituras que a gente passa pelo celular ultimamente, então é muita informação. Quando chega de noite, o nosso cérebro, é como se ele capta tudo, fica ali na que a gente fala de memória de curto prazo. Quando chegar à noite, na hora do sono, acontece a seleção. Bom, o que precisa ficar? Ó, isso é importante, isso não é importante, justamente para a gente não ocupar todo o nosso HD, né? Então, à noite, na hora do sono, é que a gente faz essa seleção.
Por isso que é bom fazer listas, né? Olha, ajuda bastante. Tem gente que, inclusive, consegue direcionar uma série de questões, de prioridades, fazendo lista. Eliminou da lista, ok, resolvi. Mais ou menos isso que o cérebro faz também. Porque você acorda e fala, nossa, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, aquilo. Depois o café já esqueceu, né? Exatamente. Com a lista, isso fica mais firme, né? Sim, sim. Inclusive, quando a gente tem estímulos diferentes, Fernando, vamos supor, se eu só estou dirigindo e estou escutando uma notícia, eu tenho um canal aberto, que é a audição. Se eu parei o carro, fui assistir o programa, eu tenho 2 canais, eu estou escutando e vendo. Quanto mais estímulos, canais diferentes são acessados, mais fácil de você consolidar. Então, se você está assistindo uma aula e está escrevendo, você está ouvindo, vendo e escrevendo. Já é uma forma mais ainda de consolidar a informação. Tem gente que é mais de escutar, tem gente que é mais de ver, tem gente que precisa escrever. E o contrário também acaba sendo eficiente na forma de você... Eficiente que eu digo, deseficiente, porque você não vai prestar atenção em nada. Um exemplo... Na academia, na esteira, é muito comum você coloca um podcast para ouvir. Sim. A esteira pode ter também um telão para te mostrar uma paisagem bucólica, simular uma corrida. Na televisão também deve estar passando alguma outra coisa. Uma competição de surf. Você não consegue prestar atenção em absorver porque aí nada. Aí vem a questão da atenção. Então, assim, você tem canais. Quando todas as informações uma informação chega por canais diferentes, ela consolida mais facilmente. Agora, se você tem informações diferentes, cada uma num canal, o seu cérebro ele vai parar e falar assim, opa, peraí. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Aí é a questão da atenção. As pessoas falam assim, a minha memória está péssima. Eu falei, peraí, mas o que está péssimo? Não, meu filho fala, eu estou fazendo almoço, eu nunca gravei o que ele falou. Mas espera aí, você está fazendo almoço, o seu cérebro está condicionado, que ele precisa. É mais importante desligar o fogão para prestar atenção do que deixar queimar um almoço que está na hora. Então, o seu cérebro ele vai te mostrar que caminho que você vai ter que fazer. E isso é a atenção. E a gente hoje, com tanta coisa, igual você falou na academia, se você não parar e fala, bom, o que eu vou assistir? Eu vou focar no podcast, eu vou focar na televisão, eu vou focar na minha atividade. Você já viu uns vídeos, uns memes, que o pessoal tá lá na academia e atrapalha e cai? Às vezes ele parou de prestar atenção até no próprio caminhar e no ritmo que está acontecendo. Focou em outra coisa, perdeu aquela função. Sem contar o ritmo, que eu falei tantos estímulos, mas você está também fazendo atividade física. E aí entram também as redes sociais, né? Celular, que falta de educação, né? Você conversar com alguém... Que está ali passando. Ele pode estar te escutando, mas ele está vendo outra coisa. E a pessoa normalmente fala assim, fala que eu estou te vendo, viu? Fala que eu estou te ouvindo. Eu só estou resolvendo um problema aqui. Você acha que a capacidade dele de resolver o problema e para a coisa que ele está te falando é a mesma? Não vai ser. Não vou nem dizer para usar o celular enquanto dirige, quando a gente caminha, né? Não, é super importante a gente ter uma atenção direcionada para aquilo que a gente quer gravar. Isso o pessoal tem precisado de aprender mais. E aí não tem neuroplasticidade que vai resolver, né? Não, também não pode jogar tudo para cima dela, né? Quando a gente está falando aí dessa ginástica para o cérebro, que aliás, a gente estava até tentando lembrar o que nós falamos da última vez que você esteve aqui. Eu não lembrava, você também não lembrava, né, doutora? A gente foi tentando fazer uns caminhos, quais os assuntos, tal, quem estava aqui. Chegamos a um consenso que era na área da geriatria. Isso. Mas essa plasticidade, a gente a todo tempo vai ter a plasticidade, porque a sua área da geriatria tem já pessoas, poxa, será que dá tempo de eu aprender? Será que vai valer a pena? Sempre dá tempo. Igual eu falei, o pico, né, dessa neuroplasticidade acontece lá na infância, onde a gente está absorvendo uma série de informações novas na escola, a gente falei na faculdade, na fase adulta, mas ela continua acontecendo também no cérebro do idoso, tanto que tem idosos que formam, né? Formam em medicina, formam em direito, formam em faculdades na terceira idade. Não tem problema nenhum, o cérebro continua funcionando. Eu falo que a intensidade dessa neuroplasticidade é que ela diminui com o tempo, mas ela mantém acontecendo. O que seria a neuroplasticidade? Imagina que eu tenho um caminho para fazer daqui até minha casa, o caminho A. Ok, o cérebro sabe que existe o caminho A, mas eu não consigo chegar passando por um outro caminho? Consigo, é o meu caminho B. Mas tem o C também, que eu vou pelo outro lado.
Então, o cérebro, ele também tem essa a neuroplasticidade que ele faz. É como se ele tem um caminho de via única, e aí ele fala, poxa, eu não estou conseguindo, está engarrafado aqui, eu vou pegar a minha alternativa. E aí ele vai fazendo essas alternativas. Quando ao longo da vida você desenvolve essas alternativas, facilita, não facilita? Então é isso que a gente precisa, estimular, fazer a ginástica cerebral, aprender novas línguas, novos conhecimentos, para irmos desenvolvendo esses capilares, né, essas vias alternativas para o cérebro. No primeiro bloco, a gente falou sobre vitaminas e sais minerais, a importância de tudo isso para que a gente tenha uma saúde, tenha uma qualidade de vida. E um dos indícios de que a gente está com deficiência é o esquecimento também, né? O esquecimento, às vezes, muitas coisas são colocadas nas costas do esquecimento, né? Na verdade, da memória. E aí a gente até comentou a questão da atenção. Então, às vezes, não é nem o esquecimento, você não teve atenção para guardar, por que você vai querer recordar uma coisa que não foi nem guardada de forma adequada? Então, primeiro, entender todos esses processos e onde está o problema. As vitaminas, os sais minerais, proteínas, eles fazem a constituição de todo o nosso organismo, de substâncias que são necessárias para a transmissão de impulso nervoso, e aí esse papel que pode acontecer. Não tem, assim, uma vitamina que vai falar assim, a vitamina está baixa, a memória vai estar ruim, tá? Nós temos, sim, alguns quadros de deficiência de vitamina B12, mas aí a memória vai ser atingida quando a situação já está bem mais complexa. Outras coisas começaram a aparecer antes. Mas, sim, uma boa alimentação, equilibrada, colorida, né, com variedade, isso vai ajudar na qualidade do seu organismo, do seu cérebro, das transmissões nervosas. Esse esquecimento, ele tem algum limite? O que a gente pode e precisa observar quando a gente se pega nesse momento, eu estou esquecendo muita coisa? É importantíssimo você avaliar esse limite, porque muita gente chega no consultório falando assim, nossa, eu estou muito esquecido. Aí a pessoa saiu de casa sozinha, pegou um ônibus para chegar no consultório, no horário marcado, ela ligou para marcar, poxa, olha quantas coisas ela precisou da memória para poder estar ali no consultório. Então, ok, você pode estar esquecido, mas já tem muita coisa funcionando. É diferente, por exemplo, de uma família que leva o idoso e fala assim, leva, né, o pai ou a mãe, papai está muito esquecido. E o paciente fala assim, não, eu tô ótima, você que não está sabendo, minha filha está falando bobagem. Então, esse limite a gente precisa entender. Como eu falei, nós temos muitas informações, muitos estímulos chegando ao mesmo tempo. O nosso cérebro ele vai selecionar algumas coisas, mas ele não vai nos impedir de ter uma função. A função não pode estar prejudicada. Se o seu esquecimento está prejudicando alguma coisa do seu dia a dia, aí a gente precisa pontuar melhor o porquê que isso está acontecendo. O quanto está te prejudicando. Exatamente, Sim. O tanto que está prejudicando. Então, assim, no processo de envelhecimento natural, todo mundo, eu, você, se Deus quiser, vamos envelhecer e vamos chegar lá. Vai haver uma modificação do nosso processo de memória, mas ela não vai acabar. Se acabar, tem outra coisa acontecendo. E aí, agora, entre o acabar, não acontecer mais a memória, e a gente está rateando demais, poxa, preciso definir isso melhor. Procure uma avaliação, existem avaliações cognitivas, neurocognitivas, testes que podem ser feitos para a gente definir melhor o que está acontecendo. Antes a gente sabia, doutora, muitos números de cor, né, de telefones, né? A senhora sabe quantos números de cor? Ultimamente? Eu não sei. Dos eu não meus sei pais, nem da minha mulher. Não sei nem o meu. Realmente. Mas é uma função que era cobrada da gente. A gente não tinha um celular na mão que era de fácil acesso. E aí a gente tinha que exercitar mais a nossa memória para números. Hoje a gente exercita a nossa memória para outras funções. Então, mas você sabe como você acha alguma coisa num site de busca? O caminho que você tem que fazer no seu celular para acionar. Então, são outros tipos de memória que vão sendo trabalhadas e não a de número especificamente. Por quê? Porque eu boto um dedo e aparece lá o número que precisa. A gente só trocou. É mais ou menos o armário é o mesmo, a gente só tirou o que estava lá dentro. Exatamente. O que acontece é que quanto mais vai facilitando, e a informática vai mudando e acelerando esse processo de conseguir facilitar a nossa vida, o nosso armário às vezes começa a reduzir, né?
E aí a gente tem que prestar atenção de não deixar ele reduzir. Você pode colocar menos coisas lá dentro, mas você tem que manter o armário do mesmo tamanho. Limpinho, senão eles tomam o armário. Na verdade, é uma prateleira. Brincou, né? Sabe outro aspecto que eu também tenho muita curiosidade? A gente quase que já não usa mais a letra, a gente não escreve mais, porque tem o celular, porque tem... Né? Eu vejo isso na faculdade, quando eu dou aula, né? Alguma aula mais teórica e os meninos vão anotar. Às vezes eles anotam no próprio tablet, né, com uma caneta, e às vezes só digitam. Eu falo, gente, como assim, né? Na minha época não era assim, mas é uma mudança. Eu vejo pelos meus filhos também em casa. Na escola ainda é exigido, né, a letra cursiva. No exterior nem se usa letra cursiva, se usa letra de forma... Bastão. Exatamente. Na escola da minha filha, ela fala letra de bastão. Forma, né? Então, assim... São mudanças que a própria sociedade vai não exigindo mais e a gente vai se adaptando. Sim, mas eu acho que a gente perde muito deixando de... Como a gente perde muito deixando de escrever carta, por exemplo. Eu sou de uma geração, eu escrevia carta para minha avó, Lota, colocava no correio. Era bacana você pegar um papel e preencher ele com letras, frases, pontos, verbos. Hoje virou história. Virou história. Quando eu fiz minha filha mandar uma carta, eu tenho minha irmã que mora no exterior, e aí ela fez mandar uma carta para prima dela que mora fora. Acharam o máximo trocar carta. Então é assim, é novidade, né? Pra gente era novidade escrever um e-mail, para elas é novidade trocar uma carta. Então são mudanças geracionais que a gente tem, né? De geração em geração, algumas questões da sociedade mudam e a gente às vezes vai se adaptando, perde algumas coisas, umas para melhor, outras para pior. Mas é sempre bem-vinda essa nova conexão, a língua, um livro, um curso, um instrumento. São estímulos. É sempre bem-vindo um estímulo que te faça fazer novas conexões, fazer novos caminhos para o seu cérebro. Se ele não vai precisar deles, ótimo, eles estão ali. Se um dia você vier a precisar, eles já foram feitos. Eles foram acionados. Sim, aí ele já está pronto, você vai lá, opa, vou passar por aqui, já está funcionando. É mais difícil quando esses caminhos não foram feitos ainda. E aí, às vezes, acontece algumas lesões e você corre atrás. E aí você vai tentar fazer uma reabilitação do seu cérebro. Sim, né? E também guardando as devidas proporções, quando a gente vê uma criança que ela é inteligente, ela demonstra a inteligência dela fazendo associações, tipo amarelo, ovo, galinha. São né? capacidades, habilidades. Sim. Essa plasticidade na idade adulta, na velhice, ela também vai se mostrar ali com essa plasticidade? É disso que a gente está falando? Sim, é exatamente dessa capacidade. Por exemplo, aprendi a falar russo. Parabéns. Parabéns, mas como é que eu vou usar o russo? Em algum momento eu me conecto com esse idioma russo ou palavras russas? Sim, você pode fazer, trocar e-mails com o pessoal da Rússia. Eu já vi uma vez... Hoje está difícil, né? Hoje está mais complexo. Nós estamos numa situação russo, crítica, não. Né, em relação a isso. Era um exemplo, mas de alguma forma esse caminho da nova linguagem está aberto no meu cérebro. Exatamente, ele precisa ser trabalhado e mantido. Existem bibliotecas no mundo onde você vai partilhar histórias em línguas diferentes. Olha que interessante. Você vai conhecer, você vai numa biblioteca, chega lá, você encontra uma pessoa de um país que você não conhece, ela vai te contar a história na língua dela. Poxa, eu não conheço a língua dela, então eu tenho que aprender. Então, isso vai fazendo você manter uma via aberta, um canal aberto para essas novas conexões. Sim, essa é a grande... Essa é a grande dica, a grande sugestão do programa de hoje. Sabe uma né? coisa interessante? Então, por exemplo, eu estou para começar a fazer francês com a minha filha. Ela faz francês na escola. Eu falei, não, eu quero fazer francês com você. Vai ser um bom estímulo para mim. Eu quero começar a assistir programas em francês. Então, eu posso... Hoje em dia, a gente tem esses streamings, né? Que a gente consegue acionar, ver filme. Eu posso escolher o filme em francês. Um filme francês, pode assistir, escutar em francês. Jornais de televisão. Jornais. Isso vai ser o quê? Eu vou estar trabalhando, acionando esse meu cérebro, esse lado. Então, eu preciso aprender para poder trabalhar daquela forma. Sim, sim. Um determinado programa, que eu não estou lembrando qual, a gente tem uma dica muito bacana de uma autoconexão durante o banho, de tomar banho com a luz apagada.
Olha que bacana isso. Isso daí você trabalha a questão das atividades de vida diária, que é um banho, é uma atividade de vida diária nossa. A gente faz no automático, não é? A gente não precisa te parar para pensar que você está ensaboando, você aprendeu isso lá na infância. E você continua usando isso todos os dias. Então, fazer de luz apagada é como se eu dificultasse e colocasse o meu cérebro, opa, peraí, e agora? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Onde está? Quanto que eu tenho que esticar o braço para pegar o sabonete? Como que eu faço? Então, isso tudo vai ajudar, vai cobrar do seu cérebro, exigir um pouco mais do seu cérebro. Qual é o creme rinse? Creme rinse já é antigo. Antigo, né? Hidratante no cabelo. Mas que legal. E aí, outra sugestão também, escovar o dente com a mão trocada, né? Você já viu um relógio de parede que ele é invertido? Em vez de ser 1, 2, 3, né? É sequência invertida. Ele roda para o lado contrário, que a gente sempre fala do sentido do relógio. Não, do lado contrário. Então, para você ler, você olha, você tem que às vezes parar, pensar. Isso é o quê? É botar o cérebro para funcionar. Dirigir em países com a mão inglesa também. Super difícil. Super difícil. Fazer dá uma agonia, dá uma agonia. Principalmente rotatória. Você acha que vai todo mundo bater, né? Exatamente. Mas é um exercício para o cérebro. Sim, são formas que o cérebro precisa. Você está exigindo dele novas conexões. Se a gente for pensar, a gente vai descrever aqui uma lista imensa de possibilidades. Sim, está me ocorrendo simples. agora, simples, caminhar descalço na terra, em tecidos diferentes, sentindo ali aquela textura diferente, né? Sim, sim, é muito interessante. E sempre válido a rede de amigos, né? As amizades novas. As conexões sociais, né? A nossa saúde mental, o nosso cuidado com o nosso cérebro, as pessoas que estão em volta, elas nos ajudam a manter os estímulos. Se está tendo um assunto novo na sua roda de amigos, opa, vou ler a respeito disso, não é? Aquela informação, isso tudo vai te ajudando a manter o cérebro afiado. É diferente de você estar assim parado, sem muito estímulo, sem conversar. Então, a amizade, os nossos relacionamentos já foi provado. Isso ajuda demais no nosso processo de envelhecimento. A manter a nossa qualidade cerebral, da cognição, de tudo, um todo. Porque pode parecer algo assim muito ligado a um gasto. Vamos fazer um curso de russo, vamos aprender outro instrumento, vamos entrar num curso de culinária. Mas não, são possibilidades pequenas que a gente está sugerindo também aqui. Né? Tomar banho com a luz apagada, escovar o dente com a mão trocada, caminhar pela terra, pela grama, sentindo texturas diferentes. E agora, a gente falou assim, existem algumas coisas que, né, muitas informações são ruins, mas a gente hoje tem canais, né, que a gente consegue acessar via internet, que tem cursos sem custo. Para aprender culinária, para aprender a desenhar. Na época da pandemia fez um boom disso tudo. Então é só procurar, saber olhar e você às vezes, sem custo, consegue também fazer todos esses estímulos. É só saber e não ficar só vendo coisas. Você vai partir para ação. Sim, porque isso pode também nos levar para lugares assim, muito prazerosos também, de algo que façam sentido, né? Talvez a gente encontre numa curva do caminho alguma coisa parecida até com o próprio propósito. Sim, a questão de metas e propósito nos ajuda tanto a ter um norte na vida, não é? E o idoso muitas vezes se perde. Acha que por ter acima de 60, que no caso do Brasil é considerado idoso, não tem mais tempo de ter um norte, uma meta, um propósito. Poxa, como as coisas têm mudado. Se hoje nós alcançamos 80, 90 anos, você ainda tem 30 anos pela vida para poder viver. Então você pode ter metas, pode ter propósitos. E isso pode ser uma coisa nova. Tem pessoas que escreveram um livro depois dos 60. Tem pessoas que passaram a caminhar, viraram maratonistas depois dos 60. Às vezes, para tratar de uma doença, precisava de perder peso, começou a caminhar, virou um hobby, virou uma coisa boa, pronto. Então, sim, depois dos 60, você precisa de metas, precisa de propósitos e você tem tempo para fazer todas essas coisas. Às vezes, até mais tempo. As pessoas falam assim, eu vou esperar aposentar para poder fazer exercício, né? Tá errado, a gente tem que fazer exercício sempre. Mas na aposentadoria, quando você também não está trabalhando com aquele horário determinado que era na sua fase adulta,
você às vezes se realmente tem mais tempo para se dedicar a essas coisas. E é um planejamento desde sempre de algo que vai acontecer e que a gente precisa estar pronto, né? Sobre o propósito, eu gosto muito da frase do Aristóteles, 300 anos atrás. Coisa ele boa. dizia o seguinte, olha, propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Ou seja, algo que você precisa, algo que você sabe fazer que o mundo precisa. Sabe dar bom dia para as pessoas? Sei. Sabe ser gentil? Sei. O mundo precisa de gente que dá bom dia e é gentil? Precisa, né? Gentileza gera gentileza. Se praticar isso já é um bom caminho, né? De alguma forma, essa ginástica, essa neuroplastia está acontecendo, né? Sim, com certeza. Na Concordo ajuda ao plenamente. próximo, né? Acho que nós fazemos parte de um mundo, de uma sociedade, e a gente precisa, sim, gerar a essa sociedade benefícios, né? Não sermos só egoístas. Eu acho que até no nosso processo de evolução psíquica mesmo, de amadurecimento psíquico, chegar a contribuir com o outro, Claro, com o mundo. E tudo isso é neuroplasticidade, né? Sim, com muito certeza. Bacana. Poxa, foi muito legal, doutora. Muito obrigado. Falando um bocado de novo, Poxa, né? Viajamos, né? Foi muito legal. Muito obrigado. Que agradeço. Muito obrigado também pela sua companhia. Aqui está o nosso WhatsApp para você mandar sugestões, dicas, enfim, assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso Saúde e Bem-Estar, no nosso canal Viver Brasil. 99791-5990. Até a próxima. Saúde!